Até por causa do alto valor agregado. Hoje uma muda de açaí da Embrapa está custando aí em torno de 4,50, em alguns lugares até R$5, tá? Então é uma muda que está realmente ganhando bastante valor. Há pouco tempo atrás ela era R$3, R$3,50, hoje já está bem mais alta, né? E aí vamos lá. O que são mudas de açaí de alta qualidade? A gente tem que começar a falar sobre isso, né? O que são mudas de açaí de alta qualidade? Porque agora a gente já sabe muito sobre o açaí, já sabe sobre a dinâmica de comércio do açaí, mas agora, o que define o que é uma muda de alta qualidade, né? O que são mudas de alta qualidade? Por que a gente tem que produzir mudas de alta qualidade, né? Então vamos lá. Mudas de alta qualidade, pessoal, primeiro de tudo, elas garantem uma boa adaptabilidade da muda ao campo, tá? Eu tenho uma muda bem produzida, aquela muda saudável e tudo mais, quando ela vai para o campo, ela não sente tantos impactos do campo. É muito comum a gente achar que vamos tirar do viveiro e vamos botar no campo, a muda vai crescer igual doido. A partir de um certo momento, sim. Mas num período inicial, é muito comum as mudas sentirem a mudança, a saída do viveiro para o campo. É muito comum a gente ver mudas amarelando um pouquinho, murchando algumas folhas e soltando outras novas. Sabe? Aquele negócio, a gente fica até preocupado. O produtor de primeira viagem olha assim e fica preocupado. A gente ficou muito preocupado quando a gente viu isso acontecer. Mas a gente vai vendo que aos poucos essas mudas vão se adaptando, tá certo? Então, mudas com alta qualidade, elas garantem uma boa adaptabilidade. Elas sofrem menos durante essa transição do campo, tá? E essa boa adaptabilidade é muito importante para a sua época de plantio. Pode ser que você, por conta a gente tem que entender que o produtor ele tem que seguir realmente o seu contexto, né? Ele tem que realmente ser fiel ao seu contexto. Se eu produzo o açaí, eu só tenho condição de plantar em abril, quando está acabando as chuvas. Meu amigo, plante. Você é produtor, você tem que seguir o seu cenário. Se você só tem aquela oportunidade, abrace ela e vão para frente, tá certo? Então, ter mudas saudáveis, elas garantem para você uma margem de segurança justamente nessas situações, tá? Elas sofrem menos por estresse hídrico, elas aguentam mais tempo com um certo déficit de nutrientes, até que você consiga reestruturar e andar com o seu operacional. Então é muito importante isso, tá? Elas garantem um ótimo preço de venda da muda no mercado, tá? Ou seja, uma muda de baixa qualidade, obviamente vai ter um preço mais baixo, tá? Interessante para quem pensa em ser viveirista, tá? Elas simplificam e barateiam o nosso manejo no campo. O que significa isso? Significa que quando eu tenho mudas saudáveis, né, pessoal, eu tenho menos riscos, por exemplo, das minhas mudas morrerem assim que elas chegarem no campo, tá certo? Porque eu replantar mudas aumenta a minha complexidade de manejo, tá certo? E encarece o meu projeto. Outro exemplo, elas sofrem menos por estresse hídrico, tá certo? Ou seja, no primeiro ano eu consigo manter uma certa quantidade de água para que eu mantenha elas bem e se desenvolvendo, tá certo? Caso eu esteja desenvolvendo o projeto de irrigação e tudo mais, essas mudas vão conseguir aguentar um tempo um pouco maior. Isso simplifica o nosso manejo, tá certo? Muitas vezes até barateia o nosso manejo, porque a gente não precisa fazer nada na pressa. E a pressa para o produtor rural significa prejuízo, tá? Outra coisa, são menos suscetíveis a pragas e doenças. Simplifica e barateia nosso manejo. Não precisamos ficar gastando horrores com insumos agrícolas que a gente sabe que estão muito caros, defensivos estão muito caros, tá? Então, mudas de alta qualidade proporcionam isso para a gente, tá? São o primeiro passo para garantir uma alta produtividade e precoce. Se eu tiver mudas de baixa qualidade indo para o campo, elas vão sofrer mais para produzir, vão demorar mais para produzir e podem produzir pouco e tardiamente, né? Como eu falei ainda agora, tá? Então, muda de alta qualidade proporciona essa vantagem para a gente também. Falei ainda agora, elas estão menos suscetíveis a doenças e pragas, tá? São menos tolerantes a estresse hídrico.
Agora você deve estar perguntando, beleza, Ricardo, mas dá para ser mais específico? O que é uma muda de alta qualidade? Vou começar a falar de características específicas, não mais de vantagens ou oportunidades que elas proporcionam para a gente, né? Vou falar agora o que é de fato uma muda bem nutrida, né? Ou uma muda bem nutrida, uma muda de alta qualidade, tá? Uma muda de alta qualidade, ela é uma muda bem nutrida, tá certo? Ou seja, ela não apresenta características de deficiência de nutrientes e nem de excesso de nutrientes, tá certo? Ou seja, ela tem a sua nutrição em dia e tem sua nutrição bem balanceada, tá certo? Eu estou proporcionando para ela os nutrientes suficientes para que ela tenha um bom desenvolvimento, tá? Não é assim, pessoal, a agricultura, planta, vamos dar assim, vamos falar de forma um pouquinho grosseira, é igual gente. Se você der comida de menos, ela passa fome e ela começa a apresentar deficiências. Se você der comida de mais, ela também começa a apresentar problemas, tá certo? E existem nutrientes da planta que a linha entre dosagem boa e toxidez é muito tênue, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então é muito importante que a gente tenha uma boa nutrição na nossa planta em termos de quantidade de nutrientes, em termos de percentual do que a gente está fornecendo, tá? Então, uma muda bem nutrida é justamente isso. Uma muda com bom desenvolvimento foliar, pessoal. Mudas com uma folha grande, né? Folhas bem desenvolvidas, saudáveis, verdes, né? Com bastante zona foliar, elas proporcionam para a gente uma boa absorção de nutrientes, porque a gente vai precisar de adubação foliar nesse nosso manejo, tá? Proporciona uma boa captação de luminosidade, tá certo? E isso tudo, pessoal, influencia diretamente na fotossíntese, ou seja, influencia diretamente no ciclo de vida da planta e no seu desenvolvimento, no seu metabolismo, tá? Então, bom desenvolvimento foliar é crucial, beleza? Show de bola. Um caule bem desenvolvido, pessoal. Isso aí eu tenho até uma foto, eu vou mostrar, eu bati foto agora recentemente, eu não consigo colocar no slide. Vou colocar no próximo para mostrar para vocês. A gente faz uma medição usando o dedão aqui. A gente vê a nossa muda, se ela tiver a grossura de um dedão, a gente mostra que ela está realmente tendo um bom desenvolvimento, tá certo? Isso aí tudo, ela proporciona um bom aproveitamento de nutrientes, certo? Uma boa fixação, né, da nossa muda no campo, quando ela for para o campo, porque quando a gente tem vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, a gente vai queimar a largada mais uma vez, mas quando a gente tem mudas muito adensadas no viveiro, elas começam a esticar para poder buscar luminosidade, e elas não engrossam o caule, e muitas das vezes quando a gente leva essa muda para o campo, dessa forma, elas acabam tombando ou até quebrando as suas hastes, tá? Então, não é interessante. O interessante é ter um caule bem desenvolvido em termos de circunferência e ser grosso, tá? Opa, Lucas, vi tua mensagem agora, já vou responder, beleza? Já vou responder também, só para não perder o fio da meada aqui. Bom desenvolvimento do sistema radicular, pessoal, as raízes. A gente tem que ter um bom sistema radicular, um bom desenvolvimento das nossas raízes, da nossa muda, tá bom? Porque isso vai proporcionar, obviamente, uma boa absorção de nutrientes também, principalmente quando forem para o campo, tá? Quando elas forem para o campo, as raízes precisam entranhar no solo e elas vão começar que a gente chama até de que a muda pegou no solo, né? É quando a muda entranha a raiz no solo e começa a absorver os nutrientes que tem nele, né? Então é muito importante que a gente tenha esse bom desenvolvimento do sistema radicular para que elas vão para o campo, tá? E que elas tenham a fitossanidade em dia, pessoal. O que é fitossanidade, pessoal? Fitossanidade são as condições de saúde, vamos dizer assim, daquela muda, ou seja, ela não tem sinais de ataque de pragas, de doenças, tá certo? De maus tratos, tá bom? Então, fitossanidade é isso, a gente levar mudas para o campo que não tenham esses ataques de pragas, ou seja, tenham folhas comidas, ruídas, tá certo? E não tenham doenças. A gente tem algumas doenças que nós vamos falar sobre isso no terceiro dia da nossa live, tá? Doenças e pragas vai ser um dos temas do nosso terceiro dia, que eu vou mostrar para vocês alguns sintomas e não é interessante te levar essas mudas para o campo, e muito menos vender elas para o nosso consumidor final,
não é interessante, são mudas de baixa qualidade. A gente tem que fazer o tratamento para elas, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do nosso... Isso aqui, pessoal, eu vou estar sempre mostrando exemplos nossos, experiências nossas, para que vocês coloquem também, vocês tenham um parâmetro. Não estou falando aqui nada sem ter tido experiência, sem ter nada teórico demais. Eu estou sempre buscando o máximo possível de praticidade para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, ó, algumas mudas que a gente produziu no estágio inicial, verdinhas se desenvolvendo bem, quase não tem mudas aqui nas fileiras com desenvolvimento atrasado, tá? Todas desenvolvendo de uma forma bem, como eu posso dizer, bem homogênea, tá? Aqui já são elas um pouco mais avançadas, vocês já podem ver que a gente tem um espaçamento entre elas aí, justamente para garantir o arejamento, uma fitossanidade boa no viveiro, né? Garantir que elas não vão competir por luminosidade, vão ter seu espaço aí respeitado. Já estão em outra etapa do desenvolvimento também, já com o caule mais grosso, com as hastes mais grossas, as folhas saudáveis, nenhuma aqui com aspecto queimado, aspecto de ataque de pragas, aspecto de ataque de doenças, tá certo? Esse é o objetivo que a gente quer alcançar, pessoal. Mudas desse jeito, tá? E aqui são elas indo para o campo já, pessoal. Praticamente recém-plantadas. E o desenvolvimento em dia. E vocês podem ver na foto que ainda não tem irrigação, tá? Nós plantamos com o nosso projeto de irrigação em dia, andando, em andamento. E a gente, quando a gente plantou, olha como elas responderam. Muito bem, né? Muito bem no campo, tá? Rapidamente, inclusive, né? E agora já com a irrigação, ó a diferença das mudas com a irrigação, né? As nossas mudas de alta qualidade já no campo com a irrigação, certo? Ah, e outro detalhe, pessoal, só voltando aqui. Vocês estão vendo o solo aqui? Foi uma pergunta que fizeram ainda agora sobre a questão de solo arenoso. Nós temos, nosso solo, ele é um solo areno-argiloso, ele tem um percentual aí bom de areia e baixo de argila, tá? E as mudas se desenvolvem muito bem em solo arenoso, pessoal. É só questão de manejo. A gente tem que ter um manejo responsável, um manejo de qualidade para que essas mudas respondam bem. Beleza? E aqui, mudas de baixa qualidade, pessoal. Certo? E essas fotos aqui que estou registrando para vocês são mudas que a gente teve no nosso viveiro que sofreram aí ataque de doenças, né? Nesse caso aqui da antracnose, que eu vou falar para vocês mais para frente. Ó, aqui, ó, muda as folhas queimando e ressecando, certo? Ó, um foco de antracnose aqui. Isso aqui afeta a absorção de nossos nutrientes, tá? Afeta o desenvolvimento da nossa planta. Então a gente tem que fazer um tratamento delas que eu vou explicar no terceiro dia, tá? E no segundo dia também eu vou falar um pouco sobre isso. Então é bom pegar o segundo e o terceiro dia porque um vai complementar o outro. Tem uma etapa no segundo dia que é muito interessante vocês pegarem, tá? Para que faça sentido o tratamento no terceiro dia. Então isso aqui são mudas de baixa qualidade.